Fala pessoal da AgroMind, estamos de volta para mais um podcast, um formato hoje um pouquinho diferente, junto com a Cássio, meu parceiro aqui no estado de Roraima, especialista em drones agrícolas, para trazer muito conhecimento para todos vocês. A Cássio é um podcast que a gente tem aí para todo o Brasil, muito focado em engenheiros agrônomos, produtores rurais, técnicos agrícolas, quem acompanha todo mundo aí da turma das fazendas, junto com o Fernando Arpechowski, com o Rodrigo Rossato e com o Fabrício Andrade e eu aqui, Anderson Rossato. O Acácio aí pode se apresentar e vamos bater um baita bate-papo sobre drones agrícolas, né? Sei. É muito bom estar participando com vocês. Eu sou Acácio Brito, sou aqui de Roraima. A gente trabalha hoje com a parte dos drones agrícolas, né, com a empresa Solutec Agro. Sou engenheiro agrônomo de formação. Tive, após a minha graduação, uma experiência internacional nos Estados Unidos, que foi onde eu conheci o Anderson, né, lá atrás, isso em 2018 para 2019. E desde então a gente vem desenvolvendo essa parceria aí e tem dado bastante certo. E agora o Anderson está aí, em Roraima. Muito bom. É, Acácio, aqui a gente está crescendo muito o uso de drones agrícolas, pessoal, a gente está na safra e eu queria que tu comentasse aí sobre essa adoção da turma aí, sobre a qualidade da aplicação, que tem aumentado muito e ainda tinha esse certo receio, mas eu vejo que eu não sou especialista na área, mas pelo uso crescente eu acredito Sim. que tem ficado muito bom. Cara, o que que acontece do mercado dos drones? Até o ano passado, a gente tinha 2 modelos disponíveis, que era o T25 e o T50. O T25, que era o menor drone, para pecuária, foi o drone mais adequado possível. A gente comercializou muito ele para pecuária, muito produtor de pasto, né, comprou esse modelo de drone por ser um modelo de drone menor e mais acessível para as áreas de pecuária, às vezes de difícil acesso, de área íngreme, área com declividade e tudo mais, era o drone que mais encaixava. E era o boom nosso, assim, era 70% a 80% das nossas vendas era focada nesse perfil de Uhum, cliente, que era o cliente da pecuária. E os outros 20, 30% a gente atendia com T50. Aí, recentemente, né, no ano passado, foi lançado os novos modelos, que aí chegou o T70 e o T100. E esses 2 carinhas aí são um destaque hoje que a gente tem para agricultura. Era um mercado que a gente explorava pouco e hoje a gente uhum, entrou com força bem expressiva, né. uhum, Então o T70 e o T100 vieram, assim, para entrar na forma da agricultura entregando resultado. Então isso acaba que agrega bastante para a gente mudou muito a metodologia da empresa, né, o foco do cliente de pecuarista para ter essa transição focado no pessoal na agricultura, porque a gente conseguiu ter o suporte ali da marca que a gente representa, com equipamento que entrega resultado, né, que a gente consegue fazer esse comparativo com os métodos convencionais, com o autopropelido da vida, com o avião. A gente tem cliente hoje que fazia as áreas 100% com avião e já está com drone, já está trabalhando com drone. Então a gente vê que está quebrando esses paradigmas e o drone está conseguindo aí ter o maior leque, né, de funcionalidades dentro das propriedades aqui do estado de Roraima. uhum, muito bom. Então hoje, com modelos maiores, tem entrado muito forte na agricultura, né? Isso. O Brasil inteiro, acredito, você roda bastante também, e esse é um ponto que eu queria abordar aqui dentro do podcast. O Tem crescido muito, a gente acompanha outros colegas de outras regiões, o uso cada vez maior e crescente de drones. E você foi a um evento agora recente, um dos maiores eventos, se não o maior, você pode explicar um pouco mais, de tecnologia aí especificado em drones. Acho que também seria muito importante e muito enriquecedor para o podcast você falar o que você viu lá, de Sim. mais novidade, a tua cabeça deve ter borbulhado Tá, de tantas tá, ideias. tá. Deve ter muita coisa aí, o futuro aí deve ser realmente incrível aí nessa área. Sim, sim, tá bem quente as informações, né. Eu cheguei no final de semana agora, a gente tá aqui no início da semana, e ontem eu estava inclusive fui convidado para fazer uma palestra, inclusive sobre drones e uso Uhum, estratégico e retorno econômico no CREA, daqui de Roraima. E é bom que você tá me perguntando agora, e tá bem fresco na cabeça, né, eu levei isso para eles lá, o que que eu vi de inovação na Drone Show, né, que é a maior feira de drones da América Latina. Então reúne o pessoal
todos os países ao redor do Brasil, o que tem de inovação de drone e tecnologia é lá, né. E a parte de robótica também, então é fenomenal. Se a gente pegar do comparativo, uma coisa que a gente viu lá e que tá para chegar pra gente é a questão da mobilidade urbana. É aqueles drones para carregar pessoas. Uhum, No caso, o drone, o carro voador, né. uhum, E acontece que é uma coisa que já está bem desenvolvida, já está em uso em outros países, né. No Brasil ainda não foi feito nenhum voo com ele tripulado ainda no Brasil, por causa da questão da regulamentação. Entretanto, já está no procedimento para ocorrer essa liberação. É uma coisa que já tem vários projetos de integração, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos para Viracopos, né, de Congonhas para Guarulhos. E é um uso que é inevitável, sabe. uhum. Porque você vai ver que é uma coisa que vai ajudar muito a pessoa que está em deslocamento dentro do estado de São Paulo, de um aeroporto para outro, é um trajeto que vai demorar 14 minutos, Cara, entendeu? A um uhum. custo de mais ou menos R$ 14, que é o Nossa. que ele vai gastar de combustível, que é elétrico, né, Uhum, nesse trajeto. Então vai ser uma coisa que vai ajudar muito. No começo, nada começa com muita acessibilidade, naturalmente, uhum, mas a ideia é tendo mais uso e melhorando a facilidade ali para o público de maneira em geral, né. Fora esse modelo, tem outros modelos também. Esse modelo, o E-Hang, 216S, que é o que a GoHob está trazendo, ele pega 2 pessoas. Entretanto, tem outros modelos que pega apenas uma pessoa. E às vezes esses vão ter uma facilidade maior para entrar no mercado, pelo fato de pegar só uma pessoa, pelo fato da categoria dele junto à ANAC, de ser de certa forma mais facilitada, pode ser que ele entre na categoria de experimental, então já começa a ter umas facilidades aí, e começa a ter várias opções, né. O engraçado é que a gente publica no Instagram, e aí o pessoal acompanha, que eu tive de comentário, assim, de gente que falou: "Quero 2 desse". Quero O ca quero que já tá o cara nem pediu preço, entendeu? Aquela diferença de preço e valor. Eu quero 2 desses. Aí tu vai entender a operação do cara, ele: "Não, é que eu trabalho com garimpo e tal, 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 não Uhum. é no Brasil, mas eu Mas preciso ter flexibilidade de um lado para o outro. Hoje eu vou num quadriciclo, que a estrada é ruim, uhum. e eu perco muito tempo, e eu quero ir só verificar". Aí o cara já imaginou o drone, entendeu? Ele dentro do drone indo olhar, então aí tu começa a enxergar novas oportunidades de mercado, né. E outras coisas que a gente viu lá, bastante relevante também, a questão dos drones para outros usos, né. Vai ter a questão dos drones para limpeza de fachada, de lojas, Uhum. limpeza de painel de placa solar, que tudo é trabalho que você precisaria colocar pessoas em risco, né. É um trabalho que não é bom fácil de Sim. fazer, tem que ter uma mão de obra especializada, e aí a gente está vendo, tem várias empresas dando foco nisso. Dedicando, melhorias, né, para esses setores, para trabalhar nessa parte da limpeza das fachadas e das placas solares. A outra coisa também eu vi, além dos sensores, né, eu fiz um curso lá do sensor LiDAR, que é um sensor que está sendo muito utilizado para a questão do aerolevantamento. Ele, diferente do formato normal de câmeras RGB, que coleta as imagens como se fosse uma câmera normal, né, RGB é câmera de celular, é acoplada no drone. Agora o LiDAR, ele trabalha com um sistema de feixe de luz. No caso, é como a luz batesse e voltasse, funciona como se fosse um radar. E isso daí acaba que integraliza muito mais, ele forma uma nuvem densa de pontos, então você tem muito mais precisão para coletar qualquer informação. Trabalha de dia e de noite. E o que que é bem legal, por exemplo, você pegar para aplicações dentro da agricultura, você consegue fazer estimativa de biomassa. Olha aí. Então, assim, você vai passar em cima, analisa comigo, em cima de uma soja ali no início, ali no V3. E depois você passar com 30, 60 dias depois, fazer uma estimativa de colheita, você consegue quantificar quanto de biomassa que está tendo ali. Inclusive em várias fases da soja, né? Uhum. E é isso que o pessoal está desenvolvendo, né. O centro de pesquisa está trabalhando exatamente fazendo essas coletas, para fazer essa estimativa e usar o drone aí para assistir, para Já vai gerando dados em gerando cima dados. da própria vai aplicando, vai gerando dados, no caso. Exatamente.
E aí, é muito interessante, por exemplo, esse sensor também, outra funcionalidade dele que tem inúmeras possibilidades para a de silvicultura. Você consegue usar ele passando por cima de uma mata ou de uma plantação de eucalipto que seja, Uhum, e com ele você consegue coletar informações do nível do solo, mesmo que não seja visível, né, você pega uma mata fechada aqui na nossa região na Amazônia, você não consegue ver o nível do solo. Com esse sim. drone, tem, todas as faixas dele, você consegue identificar o nível do solo. Faz um processamento e depois você gera esse resultado. Aí você já imagina o tanto de possibilidade que isso pode agregar também Hum, pra gente, né. nossa. Foi uma procura que a gente teve de alguns clientes querendo entender mais sobre isso, e aí a gente viu o evento, né, e a gente tem que ir lá entender as novas tecnologias e ver o que que a gente consegue agregar para os nossos clientes aqui em Roraima. Uhum, muito bom. É, realmente essa tecnologia em dados de mapeamento que você mesmo falou, além de toda a parte de aplicação, que já vem crescendo cada vez mais, vai trazer muito embasamento para a agricultura. E o que que tu vê no futuro dos drones agrícolas? Tu vê aumentando uma capacidade? O que que tem aí para as próximas tendências? Hoje, o TC ainda é o que mais tem saído, o T70, vai vir mais? Essa que assim, acredito que fica a dúvida, né, das pessoas, dos produtores, é até onde vai chegar, pelo menos no curto prazo isso, porque era um T50 e foi aumentando, hoje já dobrou o tamanho, aí muitas vezes a gente vê aquelas notícias de estilo um aviãozinho pequeno, e como que É, você vê, assim, algo mais próximo? tem o Paica ali, né, que também tem crescido bastante no Brasil, que já ele é parece um drone, mas no formato de um avião, né. Uhum, Só que, o que que a gente enxerga, assim, o drone é uma tecnologia que veio e já foi validada, né. Hoje em uhum, dia, o produtor que ele não tem um na fazenda ainda, mas ele às vezes é nosso cliente, ele tem algum prestador de serviço ali que faz um serviço para ele, então ele tem as situações dele que ele posiciona o drone. Então a tecnologia que já foi validada e está ajudando aí. Da marca, o que a gente tem de retorno não foi informado ainda qual vai ser o próximo lançamento, qual vai ser uhum, a capacidade dele. A gente sabe que já tem um T200 na China, né, só que ele não uhum, está na parte de aplicação ainda, ele está na parte focado em levantamento de peso. uhum, E é bem legal porque você pega até no explicativo lá, 3 T200, você consegue ter uma capacidade de mais 600 quilos de carga. Você consegue integralizar, né, via cabo com 3 drones para sim, levantar 600 quilos. Então já é um negócio bem expressivo, uhum, né. Isso daí a gente não tem informação quando é que vem para o Brasil ainda, mas tá ali naquele outro continente, né, pode ser que de uma sim, hora ou pode ser que outra, chegue. vai depender muito de posição de mercado, legislação, é claro, você traz um monstro de um drone desse para o Brasil, Uhum. se o pessoal já faz cagada hoje com esses menores, É, você imagina com um grandão desse daí que quase que levanta um carro, né. uhum, Então a gente tem essa parte para desenvolver, e o que eu vejo muito é que vai aumentar o grau de tecnificação. Porque, assim, não é tão simples, pegar um drone entendi. de pulverização e vou usar para aplicar aqui. A gente tem aprendido muito com alguns clientes. Ontem de manhã a gente estava numa reunião aqui com alguns clientes que estavam por aqui e debatendo exatamente isso. Quais são os parâmetros ideais de aplicação, sabe? Porque você tem que ter um cuidado a mais. Não é tão simples assim, é uma aplicação aérea, né? O cara, às vezes, com o avião tinha todo o cuidado. Com o PV já era um cuidado um pouco menos cuidado, né, não vou dizer relaxado, um pouco menos cuidado, né, por causa do parâmetro de aplicação, da altura e tudo mais. E aí o drone vem nesse meio termo aqui, entendeu? E a gente ainda tem um pouco de dificuldade de posicionamento de produto. Às vezes o cliente aplica um produto quente num horário inadequado, Exato. vai dar fito, Uhum. entendeu? Aí às vezes o cliente vem e pergunta: "Pô, mas deu fito aqui, será se não foi o drone?" Aí a gente vai lá, analisa: "Não, mas olha aqui, ó, O horário. foi o horário de aplicação", e com drone a gente consegue pegar todos esses dados, né. E Exato. então a gente tá bem nessa parte de melhorar a tecnologia de aplicação para o drone e também de agregar mais tecnologia, né. Tem Hum, a parte da revolução aí que tá acontecendo dos mapeamentos de alta precisão, câmeras e sensores multiespectrais, que tem ajudado bastante também para aumentar o nível tecnológico, né. A uhum. gente já tá conseguindo fazer aplicação em taxa variável. Sim. Então, tá até agendada para essa semana, os meninos vão fazer uma aplicação taxa variável de cloreto,
Olha, bem novidade para drone ainda, né, quando você vê sim, um Hércules fazendo, já é normal, né, já é, mas drone já mas drone ainda é um negócio que vinha sendo muito falado e a gente também já está conseguindo executar aqui na empresa. uhum, Então, a gente testa, valida dentro da empresa e depois passa como é que faz para os clientes, né. uhum. Hoje aplicações, bem dizer, de sólidos, tudo tem rodado bem. Tem. Esse foi outro diferencial também, além da capacidade grande do tanque, né, de ter mudado lá do T50 para o T100, é a questão dos sólidos, né. O T100 tem um tanque com capacidade de 150 litros, 100 quilos, 150 Sim. litros. Uma semente de uma densidade diferente, né, precisa de um volume maior, ele consegue comportar muito bem. E aí serve também para o cloreto, para a ureia, a gente tem Uhum, conseguido fazer muito, né. O uhum, carro-chefe hoje, inclusive, é cloreto, né, que a gente tem ajudado muito aí na questão da soja. uhum. Ureia a gente usa bastante no milho também. Sim. Uma dúvida, essa eu sempre pensei, mas talvez já tenha, talvez é uma dúvida um pouco, eh, simples, mas, eh, talvez outros estados já estão fazendo e eu não sei. Mas essa questão de peças, essas entregas em fazenda, já existe alguma coisa ou tu acha que vai existir próximo? Porque o que que acontece muito, os produtores, tem que sair de tal lugar para pegar uma peça. E geralmente isso aí, imagina o quanto que um drone pode facilitar essa entrega. Cara, boa pergunta. Lembrei de outra coisa que eu vi na feira lá. Tem uma empresa no Brasil já que tá fazendo entrega do iFood. Ah, sim, Tá vi acontecendo alguns vídeos. em Barueri, São Paulo, tá. Em Barueri, o fornecedor lá de alimento, o restaurante, tá usando drones que tá deslocando, essas entregas para Alphaville. Alphaville são vários condomínios que tem lá, né, nessa região em São Paulo. Esse trajeto ajudou muito eles, porque questão de trânsito, de motoboy sempre é um trajeto bem complicado. E aí acontece que os drones estão coletando no restaurante e estão levando lá para Alphaville. Quando chega no Alphaville, ainda não está acontecendo que nem nos Estados Unidos, que o drone chega na casa da pessoa e faz a entrega, né. Tem Uhum, várias metodologias, ou ele solta, ou ele desce com um guinchozinho até o chão. E lá em Alphaville, o drone está levando até um centro de distribuição perto do condomínio, e aí os motoboys estão pegando, né, ali a entrega e levando até as casas. Então, às vezes, já tem gente no Brasil que está usando o benefício do drone para entrega, sim. só não está sabendo ainda por causa da questão do trajeto. Mas só de economia que essa empresa já está tendo, fazendo esse trajeto e evitando que os motoboys saiam do centro da produção, né, até o condomínio já é fantástico. Uhum. É coisa assim de economia de 70%. Então, é uma coisa que já está sendo validada no Brasil. Tem outros lugares também, Recife já está sendo feito alguns projetos, e logo, logo a gente vai ter isso em grande escala, né. Quando a gente já tiver isso, a mobilidade de entregas dentro das cidades bem Ah, o definidas, campo vai vai vir ter, para o né. campo. Porque para o campo vai ter uma distância maiores, né. É, eu tenho essa questão. Então até esse eu acredito que esse tempo, os drones vão melhorar a autonomia também. Uhum. Pra gente conseguir dedicar eles pra fazer uma entrega na fazenda. Agora imagina aí, você tá lá com um problema do seu trator, É, tem que trocar uma peça tem que ir urgente, lá. e fora que o drone vai direto, né, você não precisa pegar uma rodovia que às vezes dá um monte de Sim. volta e aquela complicação todinha. Isso eu sempre fiquei pensando quando eu estava no Mato Grosso. Não tem como, as fazendas muito longe, o produtor ali, né, o quanto que vale um dia de plantio parado, é Exato, imensurável imensurável. quanto que vale isso aí. E a gente acredita olhando aí que vai chegar uma hora. Vai, é uma ideia bem interessante. Pensando até no modelo aqui que dá pra fazer isso. Já tá pensando. Mas com certeza vai agregar bastante, viu. Aqui em Roraima não é tão longe, né, a questão do ciclo de produção é tudo próximo de Boa Vista. Sim. Então se quiser Aqui é um caso específico, mas pegar outras regiões, a distância ainda a logística também é algo que limita muito nas sim, fazendas, né. sim. E falando de aplicação, Cássio, hoje validado, qualidade de aplicação cada vez também melhorando, imagino que o sistema tem melhorado cada vez mais. Tem o vem assim, uma coisa que deu muito certo quando foi lá no T40 ainda, foi a questão do bico atomizador, né. Você consegue regular o tamanho de gota dentro do próprio sistema do drone. E isso daí é base e o que a gente pega
de muito know-how com os chineses, que o que dá certo eles replicam, o que dá errado eles modificam, né. E eles sempre escutam bastante, assim, o retorno do que a gente vai passando, e essa questão do bico atomizador foi uma mão e uma luva que deu certo lá em 2022 para 23 e tá dando até hoje, Uhum, que é uma coisa que ajudou muito os drones, né. Você regular o tamanho da gota que você quer dentro do próprio sistema do drone, sem precisar estar trocando bico uhum. e tudo mais. E de tecnologia de aplicação, se você seguir os parâmetros certinho, igual eu falei, tem que ter o cuidado, se é uma aplicação aérea, tá. Tem produtos Sim, que não podem ser aplicados. Grande é, exemplo disso, que às vezes na pega dor de cabeça é 2,4-D. 2 dentro. É proibido para aplicação aérea, é proibido para aplicação de avião, e aí às vezes o cara acha que no drone vai ser diferente, é uma aplicação aérea, cara, sabe, a gente tem essa dificuldade Sim, às vezes. isso. E aí vai lá e dá um problema, Os problemas jurídicos até dá causados. jurídicos até, aí envolve todo mundo, sabe. E aí tem que tomar cuidado também isso daí, por isso que a gente sempre recomenda como agrônomo, como parte técnica, de fazer os procedimentos certos. Isso daí tem agregado bastante pra gente, tem somado muito aí para melhorar a produtividade dos nossos clientes. Uhum. E, Cássio, hoje o T100 e o T70, quais seriam as que são os últimos lançamentos, as principais diferenças entre eles? Vamos lá, o T100 ele vem com mais tecnologia agregada, ele tem um sistema do LiDAR, que é um desses sensores que eu comentei, que é usado muito para mapeamento, e agora a gente está conseguindo usar ele agregado no T100, então ele é um quesito a mais de segurança, sabe. Ele sistema de nuvem de pontos acaba que enxerga obstáculos melhor do que o próprio olho humano, melhor do que qualquer o sensor do próprio drone, né, que é o sensor binocular que a gente fala, que é como se fosse uma câmera. E aí com o LiDAR a gente consegue ter uma segurança operacional maior no T100. Dá uma segurança maior pra gente, dá uma segurança obviamente maior para o cliente também. E o T70, além da capacidade menor, ele não vai ter essa questão do LiDAR, e tem uma coisa que é visivelmente que a gente sempre vê e pondera também, é a questão dos motores, né. Uhum, O T70 tem 4 motores e o T100 já vai ter 8 motores. E acaba que isso também é outra coisa que no T100 tem uma segurança maior, pelo fato de se desligar 3 motores, desde que nenhum seja do mesmo braço, não sejam uhum, 2 do mesmo braço, é um drone que não cai por causa disso, uhum. entendeu? Eh, Seja por quebrar hélice, por bater algum obstáculo, enfim, é um drone que dá uma segurança maior para esse quesito de evitar uma colisão ou uma queda, entendeu? Entretanto, a gente tem vendido bastante os 2 modelos, né. Apesar de que agora, recentemente, a gente fez uma condição muito especial no T100, que o preço ficou muito equiparado com o T70 e acabou que tem por causa desse diferencial, o T100 tem dado mais resultado na questão de posicionamento, né, é um drone que tem sido mais comercializado por esse motivo do diferencial de preço ser pouco e o diferencial tecnológico ser maior. E hoje tu atende, no caso, na parte da venda, manutenção, pós-venda, o que que tu tem visto, assim, hoje, peças, isso no Brasil, como que tá? Boa Eu pergunta. acredito que é algo muito importante também, Sim, quando o produtor adquire um equipamento, ver essa questão do pós-venda. O produtor está muito acostumado com as grandes marcas de máquinas, né, que tem dependendo da região, a gente sempre fala, muitas vezes a marca que é a melhor na região, geralmente é que tem o melhor pós-venda, né. Você exato. pega essas gigantes aí da de maquinários agrícolas. E como que está hoje no cenário dos drones? Então, tem que tomar bastante cuidado, a gente passa por isso constantemente aqui na empresa, que é a questão das peças paralelas, né. A gente é autorizado, a gente compra as peças do distribuidor certo, a gente faz a comercialização delas, tem a garantia, tem tudo certinho, né. Apesar de e também tem a questão, seu drone tá num período de garantia, a peça que a gente substitui, a gente precisa informar a DJI que a gente trocou. Tem todo um sistema, tem toda uma plataforma de integralizar isso, mas para estar tudo 100% informado. E aí, às vezes, a gente passa dificuldade do produtor que não procura que procura o mais barato, o mais econômico, ele compra peça, às vezes, na internet, no Mercado Livre, e aí essa peça chega, ele mesmo tenta substituir no drone. Primeira coisa, né, a gente tem uns técnicos treinados para isso, com certificado DJI, para evitar a dor de cabeça de fazer um procedimento errado. Tem a questão da garantia da peça, tem a questão da garantia do serviço. Então,
a gente tem sempre batido muito nessa tecla de valorizar o que a gente vem desenvolvendo, né. E hoje a gente faz muito essa parte do pós-vendas, é Uhum, um grande diferencial nosso da empresa. A gente tem certificado mais alto na questão das garantias. As garantias aqui da Solutec que a gente submete é uma taxa de aceitação de mais de 90%. uhum. Então isso acaba que ajuda bastante, dá uma segurança muito boa pra gente com relação aos nossos clientes também. E peças, garantia, outra coisa que a gente tem desenvolvido bastante, que é um mercado novo, é a capacitação de pilotos. A gente sempre tem investido em curso, praticamente toda época tem uma turma de piloto de drone aberta, né, e a procura é muito grande. Acho que, assim, por dia eu recebo 2 a 3 ligações de pessoas procurando pilotos, Uhum. sabe. E aí é um mercado novo que ainda tem muita dificuldade. Uma das dos entraves é a precificação. Às vezes o cara quer cobrar demais pelo serviço, mas a realidade do produtor é diferente. Então é uma coisa que está sendo desenvolvida também. E a gente está dando esse sempre dá esse suporte, né. É algo novo também. Os alunos que trabalham com a gente, que no caso acreditaram na Solutec, fizeram o curso com a gente, e sempre dá uma preferência para ajudar a integralizar esses alunos no mercado de trabalho, né. E hoje dentro das fazendas, o que que um piloto é tem várias fazendas que tem vários pilotos, né. Roraima que o módulo é um pouco menor do que comparado com Mato Grosso, uma Bahia da vida. Mas hoje, o que que seria a capacidade de uma pessoa? É um quantos drones conseguiria pensar? Outra coisa bem interessante, hoje um piloto corresponde a um drone, né, a um controle. Tem um processo de integralização e um controle vai conseguir comandar 3 drones ao mesmo tempo. Então um piloto com um controle consegue conectar em 3 drones de forma simultânea. E isso daí é o modo colmeia, não foi liberado ainda no Brasil, é uma coisa que já é possível de ser feita, tá. Na China inclusive já é uma prática comum, só não foi liberado ainda para o Brasil para poder fazer isso, tá. Mas é uma coisa que quando for liberado com certeza vai ajudar bastante também, Sim. porque você tem um piloto bom, você valoriza ele, você coloca mais equipamentos para ele trabalhar. Uhum. Mas hoje na prática é um piloto por drone. Por drone, é. A gente tem casos de pilotos experientes que já trabalham com 2 drones, tá. A gente tem um cliente mesmo, ele é prestador de serviço, o piloto dele trabalha com 2 T-70. Ele Uhum, consegue carregar na mesma estrutura do carro, ele chega e pega uma o cara já tem, né, ele tá no mercado do drone tem 4 anos. uhum, Então ele já tem todo um know-how e tem capacidade de conseguir trabalhar com 2 drones ao mesmo tempo. Né. Ele já tem segurança no mapeamento, é um cara que investiu em tecnologia, ele usa drones para fazer o próprio mapeamento dele, não é mais aquele método convencional de andar na área, de fazer voo, o sim. próprio drone de pulverização, que às vezes deixa muita falha. Ele usa um grau tecnológico maior, né, mas em compensação ele teve um investimento maior, mas ele consegue entregar mais resultado. Esse é um caso bem legal inclusive. Que ele investiu tudo isso ele comprou com a gente, já comprou 3 T-70 com a gente, comprou todo o aparato tecnológico, comprou 4 drones de mapeamento, drones com sensores multiespectrais, comprou as bases RTK, comprou todos os acessórios, repetidores de sinal, enfim. E é um cara que isso aqui no estado ele deve ser o único que tá fazendo isso. Uhum. E ele tem um piloto que trabalha com 2 drones de forma simultânea, O que é um desafio, né. que é um desafio. Mas Então com certeza a hora que crescer isso, muitas fazendas vão ser mais adeptas, porque além os drones, eles são cada vez mais aceitos, mas tem muitos produtores que precisam de escala de aplicação. Então, o avião ainda tem seu espaço, o drone tem crescido, tem seu espaço, e o pulverizador também, né. exatamente, cada um vai Mas ter tem sua que se forma de adapta. colaborar. O que é bem legal que a gente fala, até de deixar a dica, né, de investir em capacitação. Por isso que a gente está sempre investindo, trazendo os profissionais de fora do Brasil, porque, sempre tem uma valorização quando vem um cara de fora, né, um cara de convivência de resto de Brasil, porque agrega muito para cá, muda um pouco a mentalidade das pessoas, né, e isso que agrega, porque se você tem um piloto capacitado, o cara já dá conta perfeitamente de uma operação, um cara que entrega resultado. Chega uma liberação dessa daí, que pode acontecer a qualquer momento. E aí É. esse cara já tem experiência, então vai ter confiança de
passar para esse novo nível, né. Aí Uhum. não adianta o cara que vai entrar no mercado ainda, já querer pular para isso daqui. Aí é um outro grau de risco da operação, né. Então você tem que ter as etapas, né. Então até a dica, né, pra aquela pessoa que está escutando a gente que está na dúvida se o mercado dos drones ainda é um mercado bom, eu sempre falo que o melhor momento é agora, É, o exatamente, segundo melhor foi ontem. exatamente. Cássio, muito obrigado pela participação aqui no podcast da AgroMinds. A gente tem ouvintes aí de todo o Brasil, muitos engenheiros agrônomos, colegas, você que é engenheiro agrônomo também, sabe o quanto é importante a gente utilizar essas ferramentas como essa. Você que também tem podcast aqui Sim, dentro do estado do Roraima, trabalha muito forte essa comunicação, marketing. E obrigado por vir contribuir, né? Falar para a turma seguir o Acaso aí nas redes sociais, Solutec Agro. Tem muito conteúdo também, posta sempre inovações, sempre atualizando. sei. Está no trabalho de desenvolver a rede social, né, o da empresa já está mais desenvolvido, eu estou tentando desenvolver o meu pessoal, né, a Cássio Brito, com 2 S. E, cara, agradeço muito a oportunidade, é sempre muito bom poder falar daquilo que a gente vive, né, eu já Uhum. estou vivendo 24 horas por dia esse negócio dos drones há alguns anos, e o tanto que isso tem ajudado, né, os produtores aí de maneira geral. A gente acreditou na tecnologia lá atrás e hoje a gente tem novos braços, né, para desenvolver essa tecnologia, a gente tem uma equipe capacitada, está todo o tempo no campo, então isso acaba que é muito bom para o desenvolvimento do estado e a gente tá junto nisso daí. O podcast é o Fronteira do Agro, vou deixar aqui o arroba dele também. Sim, Sempre tem conteúdo, a gente tá inclusive tem conteúdos muito interessantes, quando você até participou relacionados à Guiana, e a Guiana em inglês ali, que é um país próximo a gente aqui em Roraima, que está num boom econômico muito interessante. exato. A gente inclusive trouxe, né, Anderson, um guianense, que trabalha nessa parte do agro lá, para trocar ideias realmente. A gente já levou produtores lá também. O dessa semana agora vai ser um Ah, produtor que trabalha lá na Guiana, que é brasileiro, mas já está lá há mais de 20 anos. uhum. Então, é bem interessante também essa dinâmica de acompanhar como é que está o desenvolvimento lá no Fronteira do Agro. Show de bola. Obrigadão, meu amigo. Conta com a Valeu, gente. obrigado. É isso mesmo, pessoal. Mais um podcast, um formato um pouco diferente. Como a gente é da mesma cidade aqui no nortão do Brasil, que é Roraima. A gente teve a ideia de vir e conversar, né? A gente sabe que o podcast, quem acompanha nós, são pessoas dos 4 cantos do país, Rodrigo Rossato lá do sul, o Fabrício e o Arperchowski no centro do país e eu aqui no nortão. Justamente para trazer todas as realidades do país aí para todos vocês e trazer grandes nomes como a Cássio aqui hoje num tema muito especial, que é drones agrícolas, que a gente fala com pessoas de todo o Brasil e vê que isso aí é crescente e vem cada vez sendo mais aceito na agricultura e a gente precisa e quer comunicar aqui para vocês. Sigam também as redes sociais AgroMais, podcast completo no YouTube, no Spotify e os cortes lá no Instagram e no TikTok. Beleza? Valeu, turma. Até a próxima. Valeu!